Eu sempre recebo perguntas no Facebook e algumas mães conversam comigo nos grupos de gestantes, nos lugares onde eu vou dar palestras, e elas sempre ficam bastante angustiadas. Falam, doutora Lu, por que o bebê, principalmente os pequeninos, eles se contorcem quando eles dormem, eles têm um sono agitado, e alguns até fazem barulhos. Então, por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Primeira coisa, é importante a gente saber que existem dois tipos de sono. Os recém-nascidos têm o tipo de sono leve e o sono pesado. O sono leve é um momento onde o bebê está sonhando. Então, quando ele está sonhando, ele se movimenta. Ele chega até a fazer movimento de sucção com a boca, movimenta os olhos, alguns chegam até a abrir os olhos. Ele pode movimentar os braços, as pernas. Nesse momento, o bebê ele acorda muito fácil. E é por isso que quando o bebê cai no sono, que normalmente ele cai no sono, ele adormece e entra nesse sono leve, a gente não deve mudar ele de posição, porque senão ele vai acordar. Então, primeira dica importante aí, você estava lá amamentando o seu bebê, ou dando de mamar, ele adormeceu nos seus braços, nesse sono leve, onde você mexe com ele, ele logo reage, não tente colocar ele no berço, porque senão ele vai despertar, tá bom? Espera o bebê entrar na segunda fase do sono, que é a fase do sono mais profundo, quando o bebê capota, que ele parece um boneco de pano. Quando o bebê capotar, assim, entregar, ficar bem hipotônico, bem molinho, quer dizer que ele entrou na segunda fase de sono, que é o sono pesado, que é o sono de relaxamento profundo. Nesse sono, dificilmente os bebês fazem movimento, só mesmo de respiração, que normalmente, aliás, é uma respiração mais abdominal. E aí as mães ficam preocupadas, nossa, o bebê mexe muito a barriga, a gente quase não vê mexer o tórax. E aí os pais contam, ele estava dormindo tão pesado que eu fui lá para ver se ele estava vivo. Peguei um espelho e botei ali para ver se embaçava. Todo mundo já fez isso, até eu já fiz isso com as minhas filhas, porque eles estão tão molinhos que a gente fica até preocupada. Então, nesse sono profundo, normalmente os bebês quase não se mexem. Às vezes eles fazem só aqueles reflexos de Moro, que é aquele reflexo neurológico, que é o do sustinho, que é um reflexo normal que passa ao redor de 3 meses. Mas os outros movimentos, que é se mexer, fazer até alguns barulhinhos, são bem frequentes na fase do sono leve, que pode acontecer tanto quando o bebê começa a dormir ou quando ele vai começar a acordar. O ideal para o bebê recém-nascido é que ele durma próximo à mãe, principalmente nos primeiros 6 meses, que é a fase da amamentação, que é a fase que o bebê precisa muito desse contato. Isso é o que a Unicef preconiza, o que eu oriento também. Então você está lá na sua cama e você está vendo que o bebê está se mexendo. Calma, se o bebê está resmungando, espera um pouquinho. Às vezes ele está resmungando porque ele está sonhando. Conte até 3, 4, espere, que às vezes esse resmungado ele mesmo engata no sono profundo sozinho. Não seja tão ansiosa. Agora, se você vê que esse resmungado está começando a aumentar, não demore muito, porque se ele começa a chorar, aí vai demorar para ele voltar a dormir, porque ele se irrita, ele desperta muito e aí vai demorar mais tempo para se adormecer. Então, bom senso. Esses soninhos, que nem eu falei, o sono leve, ele sonha, o bebê faz barulhinhos, ele se mexe, porque ele está sonhando. Isso acontece quando ele começa a dormir ou quando ele está próximo de despertar. É normal, a gente não precisa ficar preocupada, tá bom? Agora, no sono pesado não, é um sono de relaxamento e aí a gente é que fica mais preocupado para saber se está tudo bem, o que normalmente é. Não se esqueça que bebê tem que dormir de barriga para cima e de preferência com a cama mais elevada. Mas isso eu explico numa outra dica. Muito obrigada por você estar assistindo, obrigada por sempre estar aí pertinho da gente, por a gente estar aí na sua tela. Divulgue o nosso canal. Se você conhece alguma grávida, alguma mãe que está com um bebê pequeno, compartilhe. O nosso canal é feito de soluções e de orientações. Eu sempre digo que não há melhor enxoval do que conhecimento.
O conhecimento te dá sabedoria e confiança, tanto para o pai, como para a mãe, quanto para a avó, tios, até para os profissionais de saúde, que faz toda a diferença.